Carlos Vinícius, tem um apelido, né? Vini da Pose. Vini da Pose. Carlos Vinícius. Porque ele faz a pose que nem eu estou fazendo aqui. Ah. Quando ele faz um gol, que é raro nos Sim. últimos tempos. Aí eu achei que tinha a ver com o MC aquele. Não, não da é. pose aquele, achei que era um parceiro, alguma coisa Não, assim. é Então é pela pela- pose que ele faz na comemoração do gol. O novo centroavante do Grêmio. E um novo zagueiro, já foi anunciado? Está para ser anunciado? O Balbuena ainda não, ainda não. Tá em negociação. A questão é esta, quero ouvir vocês. O Grêmio está proibido de errar. É que tem dois Grêmio, né? Tem o Grêmio de Alberto Guerra, que está trazendo o Carlos Vinícius e o Balbuena. Esse não pode errar, né? Porque você errou demais já, né? Esse não tem mais o direito de errar. E tem o novo Grêmio, mas esse também já entra pressionado, né? Porque tudo que ele contratar nesse momento vai ser para o Grêmio de 2026. Aham. É um Grêmio pobre Resumo, e um Grêmio não- rico. Grêmio pobre e o Grêmio rico. Pô, mas estão saindo frases aqui. Tem dois Grêmios. Aí tem o Grêmio pobre e o Grêmio rico. Pô, achei que a minha definição era melhor e o som acabou com a minha definição. Não, são complementares. Eu também acho. Os primos, primo rico e o primo pobre. O Calhau estava lá fora. O Calhau é no contato. Calhau é do time do Primo Rico. Do Primo Rico. Eu acho que ele estava fazendo algum contato. Tem alguma informação? Não, falando sério. Não, Tem ainda alguma não. informação? Não. Que tu estava no telefone lá, foi chamado, esse tipo de Tava coisa. só tomando uma chamada da mãe. A qualquer momento pode entrar alguma novidade. Mas até, Silvio, se tu me permite, respondendo ao teu questionamento, o Grêmio não pode errar, né? O Grêmio já errou. Por exemplo, Está errando por com exemplo, o Balbuena, é? contratando um jogador que seria titular, mas há 10 anos atrás. Aí que tá o problema, ele Avança. será titular. Mas será Mesmo sendo um pior jogador do que era 10 anos atrás, ele vai ser titular da zaga do Grêmio. Mas Talvez talvez essa seja a pior notícia possível. Perfeito, porque diz muito mais dentro das opções que o Grêmio tem hoje, não pela qualidade Concordo em si contigo, do mas ele Balbuena. vai ser titular. Sim. Não, nisso eu concordo. Ele chega, Mas não imediatamente, tem que fazer uma preparação física, Sim, né? Um sim. condicionamento ele físico. chega com status de titularidade. A gente pode colocar assim, né? Quando se colocar à disposição no recondicionamento físico, um atleta que não atua desde abril, por exemplo. Mas o Grêmio não é que não pode errar, Silvio, está errando neste movimento, na minha opinião. O Grêmio está errando no timing, porque é um jogador que está livre no mercado, 33 para 34 anos, o Balbuena, e isso o torcedor gremista tem que ter no imaginário, que o Balbuena atual não é nem sombra daquele de 2017. Ele está mais próximo da segunda passagem pelo Corinthians, que ele não obteve êxito nesse sentido nas suas atuações. Então, o Grêmio atual, a gestão Alberto Guerra com esse departamento de futebol tem como sinônimo o erro, o equívoco nas contratações. Então tu acha que vai ser absolutamente normal seguir errando? Não deveria, mas diante do perfil... É a última chance desta Sim, administração, Sim, de um dos dois Grêmios. sim. Por um lado, me surpreende a contratação do Carlos Vinícius. Acho uma boa contratação cara, mas em questão técnica é uma boa contratação. Agora, o Balbuena, sim, pra mim é um erro. O Grêmio não pode ir de Adrielson para Balbuena. O Grêmio não pode rasgar acima de tudo sua convicção, o seu perfil traçado e depois ir em um jogador que, pra mim, é insuficiente dentro dos principais objetivos do Grêmio hoje. Pra mim, ele é insuficiente. Até a gente debateu hoje no apito final. Se é pra contratar o Balbuena, e aqui não é nenhuma brincadeira, a gente brinca muito sobre o Gustavo Martins, eu e o Daniel, mas pra mim, eu apostaria no Gustavo Martins hoje, pra ser o titular no lado direito. E eu não contrataria o Balbuena. Mas contrataria outro zagueiro. Mas daí eu focaria no lateral, por exemplo. Porque o Cara, João Pedro é mais um mês. Cara, só não esqueça que, primeiro, o Grêmio tem dificuldades em escalar com 3 técnicos já o Gustavo Martins. Segundo, por ser um garoto oscila. Daqui a pouco ele tem problemas, aí tu olha, não tem um outro zagueiro. Eu acho que a necessidade de um outro zagueiro no Grêmio se impõe. O problema pode estar no erro ou contratar Balbuena. Aí tu falasse sobre a questão da... Não pode errar, como é a questão da convicção. Tem uma convicção... O Grêmio vem errando nas suas convicções já há um bom tempo, né? Um bom tempo. Sim. Tanto que o zagueiro, tu mesmo informasse aqui, falamos sobre isso ontem, que o Grêmio queria, o perfil do zagueiro. É um zagueiro brasileiro. Né? Sim. Um zagueiro pelo lado direito. Tem uma série de detalhes em relação ao perfil que não tem nada a ver, a rigor, com o Balbuena.
Mas tinha com o Adrielson, né, por exemplo. O Adrielson tinha tudo. Mas aí tá a falta de convicção. Perfeito. Aí tu sai do brasileiro e já vai pro estrangeiro. Claro, assim. e é isso que eu cobro. Porque um departamento de futebol, o futebol é feito de erros e acertos. Agora tu precisa ter a tua convicção. Tu não pode acordar num dia, fazer um planejamento, daí não dá certo, no outro tu já desistir por completo. Tu não pode ir de A a Z, por exemplo. O que tu ia falar? Eu tava fazendo uma pesquisa aqui pra entender um pouco mais da passagem do Balbuena. Sim. E até pra explicar pro ouvinte. Foi uma passagem bem curta pelo Corinthians nessa volta. Ele chega na janela da metade do ano de 22, ele joga o fim daquela temporada e ele sai logo depois do Paulistão, do outro ano já, de 23. Então ele joga uma parte de 22 e o início da temporada de 23. Ele disputou posição com o Gil, que é zagueiro veterano do Corinthians, está até agora no Santos. Disputou posição com o Robert Renan, que passou aqui pelo Inter, a gente conhece bem. Até no Corinthians surgia muito bem como um grande jogador. E também disputou posição com o Murilo, que agora está no futebol inglês. Sim. Então foram esses os jogadores que o Balbuena acabou sucumbindo em termos de disputa no sistema defensivo. Foi reserva em grande parte desses jogos. Principalmente para os garotos, para o Murilo e para o Robert Renan, já que o Gil era titular aí absoluto da defesa do Corinthians. Pois é. Eu tinha uma dúvida hoje, Silvio, porque para mim chamou muita atenção o fato do Balbuena, que é um baita do zagueiro, pelo menos era, né? Não ter dado certo na segunda passagem pelo Corinthians. E aí o Prédio até esclareceu, teve uma dificuldade particular, alguma coisa que o atrapalhou, mas atrapalhou muito, né? Porque foi muito decepcionante a segunda passagem dele. Pai, eu tinha nesse zagueiro assim lembra aqueles antigos zagueiros, antigos para, né? Sonda, o Calhau, tipo o Edinho. Lembra o Edinho, ex-zagueiro do Fluminense, seleção brasileira, zagueiro vigoroso, né? Uhum. O Balbuena era daquele tipo de zagueiro, mas muito técnico também. E foi para mim uma decepção gigantesca a segunda passagem dele pelo Corinthians. Sim. Não sei o que aconteceu com esse cara nesse intervalo. Tem essa questão particular, que espera-se que ele tenha resolvido já, né? Mas, de fato, a gente não sabe como ele está nesse momento. Pois é. Sabe o que preocupa, Silvio? Que a lógica da contratação do Balbuena, ela é muito parecida com a do Gemerson. É um jogador que já foi bom, que já esteve bem, e tu até lembra, o torcedor, ouve o nome, Gemerson, esse cara jogou na Europa, jogou no Mônaco, dividiu o vestiário com o Mbappé. Esse cara não pode ser tão fraco assim. Balbuena, a mesma coisa, campeão brasileiro com o Corinthians, estava na Europa, estava na Rússia. Parece que não é tão ruim assim. Mas aí o torcedor vai associar o nome ao que ele viu lá atrás. E agora, a atualidade é muito diferente. Então, uma lógica de contratação, eu até vi alguns torcedores brincando que o Grêmio contratava com anos de atraso alguns jogadores. E parece, mais uma vez, ser o caso agora com o Balbuena. Eu só não vou criticar mais, porque eu quero ouvir e, na verdade, ver o jogador em campo, né? Antes de ter uma opinião definitiva. Mas, repito aquilo que eu trouxe ontem aqui no programa. Eu acho que é um jogador com prazo de validade, que ele vai chegar, vai ser titular, como disse o Calhau, muito pelo demérito dos atuais zagueiros do Grêmio, mas projetando um Grêmio mais endinheirado no ano que vem, tendo mais aporte financeiro, eu não imagino o Balbuena sendo a primeira opção. E aí como é que fica? Contrato longo, salário alto, para um jogador que tu vai utilizar até o fim do ano, depois vai ser opção de grupo. Então, talvez esse é o principal ponto que eu critico nesse movimento pelo Balbuena. Eu quero seguir nesse assunto, mas quero até provocar a nossa interatividade, a nossa audiência que vem pelo Esporte Band RS, que se manifesta aqui, que pode dar a sua opinião sobre Balbuena e sobre o novo centroavante do Grêmio, Vinícius, como é? Carlos Vinícius. Carlos Vinícius. Eu sempre para os íntimos Vini da Pose. Eu sempre penso em Marcos Vinícius, não. Eu tenho que firmar isso na minha cabeça. Carlos Vinícius. Eu gostaria de ter, e a gente vai trazer algumas mensagens sobre isso daqui a pouquinho no Esporte Band RS, a opinião da torcida do Grêmio que nos acompanha pelo canal do YouTube. Agora, sim? Duas questões, tá? Primeiro, o Amuso não tem lesão, tá? Então fica à disposição para amanhã. Treinou hoje, inclusive. E uma questão rápida. O Grêmio ainda tem uma dívida com o Cuiabá pelo PP. Sim. Quando o Grêmio comprou o PP, deixou um percentual com o Cuiabá e agora, como vendeu pro Vitória, teria que repassar o valor. Sim. O Grêmio fez uma nova proposta pro Cuiabá
para pagar 700 mil euros, reais, eu acho, reais, em 12 parcelas, sem juros. O Cuiabá negou também essa proposta, segunda do Grêmio, e o processo segue na CNRD. Perfeito. Agora, Daniel Oliveira, Balbuena é convicção ou é o que temos para o momento? Eu acho que é o que temos para o momento. As duas contratações, né? Embora nomes que apareceram antes na lista de atletas observados pelo Grêmio, me parece que por terem sido 2 jogadores livres no mercado, foi o que se apresentou com custo menor, né? Porque eles têm o pagamento de luvas, você vai diluir no salário, no tempo de contrato. É uma situação que não exigiu um investimento tão alto assim, né? E que foi o que o mercado ofereceu, né? Houve uma demora e o Grêmio tentou outros jogadores, esbarrou na questão financeira. A minha preocupação é o contratar por contratar, por isso que eu vou esperar um pouco mais. Às vezes o desespero leva à contratação sem necessidade de contratar, só para dar uma satisfação, né? Sim. Mas eu ainda acredito que pode se acrescentar um pouco mais de qualidade no time do Grêmio com esses jogadores. Claro que um veio para ser reserva, estou falando muito mais em relação ao Balbuena, que o Grêmio está precisando de um zagueiro, né? Sim. Mas o histórico recente realmente é preocupante, até porque o Calhau trouxe a informação, ele chegando ainda vai ter que ficar